Essa primeira leitura que nós ouvimos hoje narra um fato acontecido durante o reinado de Acaz, no século VIII antes de Jesus. E o profeta, esse Acaz, era um rei que demonstra muito pouca confiança em Deus. E ele vê o trono dele, o governo dele vacilar, porque Israel está sendo quase que invadido já pelos inimigos, tropas inimigas. Ele está apavorado, pensa em pedir socorro a outras nações, ao Egito, outros lugares, e talvez com exércitos mais poderosos, fazendo aliança com estrangeiros, ele poderá vencer esses inimigos. O profeta então chega para ele e diz: não, se nós vamos vencer é com Deus, peça um sinal a Deus, Deus vai te dar um sinal. E ele vê: não vou pedir sinal a Deus, depois ele não faz nada, eu vou perder o reino, vou perder tudo. Então ele na verdade, ele desconfia da assistência de Deus, que Deus poderia fazer isso para ele. Como que nós vamos vencer sendo um exército poderoso se nós somos um pequeno número? Então, o desafio que o profeta fez a ele de pedir um auxílio a Deus, assistência divina, ele recusa. Eu não vou tentar a Deus. Parece até que ele está falando uma coisa bonita, que ele é muito religioso, mas na verdade está escondendo o medo dele, né? Eu vou rezar, vou pedir a Deus, depois Deus não faz nada e eu fico aí, vou perder meu reino. Então essa recusa dele se baseia numa falsa religiosidade, na verdade na falta de fé, na fraqueza da sua fé em Deus. Ele se recusa a pedir o auxílio de Deus, ele confia nos exércitos poderosos de outros povos. Esses sim vão poder me ajudar, eu vou vencer com eles. De modo que o profeta denuncia então essa hipocrisia do rei, porque se ele é rei é porque Deus deu a ele esse poder sobre o povo dele. Então o profeta diz para ele: você não vai pedir, Deus vai te dar um sinal. Mesmo que você não peça, Deus vai te dar um sinal. E esse texto, meus irmãos, é um dos textos, vamos dizer assim, mais importantes do Antigo Testamento, e talvez o mais importante do Antigo Testamento para a Mariologia, para nós entendermos o lugar de Nossa Senhora na história da salvação. Porque o profeta fala aqui, essa frase dele: uma virgem vai conceber e dar à luz um filho e vai lhe colocar o nome de Emanuel. Essa palavra aí que nós trazemos por virgem, às vezes a gente encontra também jovem, traduzida por jovem. Geralmente os protestantes na Bíblia dele colocam jovem. Tanto virgem quanto jovem estão certas as palavras, porque na verdade essa palavra alma, não, na língua bíblica, quer dizer justamente isso. É uma palavra com duplo sentido, como nós dizíamos algumas décadas atrás, nossos talvez pais, avós falavam donzela, né? Uma moça donzela era uma jovem que era virgem, e era a mesma, mais ou menos, podemos fazer uma comparação com essa palavra. E justamente o profeta fala isso, os exegetas dizem: não, é o filho de Acaz que nasce, que é esse que o profeta aí predisse. Para a primeira realização da profecia pode ser, mas essa é a profecia feita aqui, ela se realizou plenamente em Nossa Senhora, porque a mulher de Acaz não era jovem, muito menos virgem, de modo que essa profecia se realizou em Nossa Senhora, uma jovem e virgem, que deu à luz a esse Emanuel. De modo que esse texto é um texto fundamental do Antigo Testamento para nós entendermos a vinda de Jesus, o papel de Nossa Senhora na história da nossa salvação. Aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir, esse anúncio da Nossa Senhora, nós vemos justamente o contrário do que foi com Acaz. Enquanto Acaz desconfiou de Deus, que seria impossível Deus
fazer alguma coisa assim para ele, fazer o povo de Israel vencer um exército poderosíssimo, ele tinha que recorrer aos homens, não a Deus. Nossa Senhora, né, sem recorrer a José, vai ficar sendo mãe e vai ser acreditar na palavra que é o mensageiro de Deus, entregando a vida dela nas mãos de Deus. É a aurora, né, do maior acontecimento da história, esse texto do Evangelho de hoje, porque mostra não só o cumprimento das promessas de Deus, aquelas promessas feitas aos patriarcas, aos pais do povo, mas também contém aqui toda nessa vinda, nessa encarnação de Jesus, nessa concepção virginal de Jesus como rei, como filho de Davi, mas ao mesmo tempo essa confirmação dessa intervenção de Deus e Nossa Senhora como que a nova humanidade, como a igreja, que a diferença de Acás confia na palavra de Deus, confia que para Deus, como foi dito aqui no texto, nada é impossível. Deus pode fazer com que uma virgem seja mãe, sem a intervenção de um homem. De modo que o Evangelho coloca não só o cumprimento da profecia feita pelo profeta, mas coloca justamente o contrário do que aconteceu com Acás. Nossa Senhora entrega toda a sua fé, toda a sua confiança a Deus, coloca nas mãos de Deus a vida dela, de modo que o sinal, pede um sinal, o profeta disse para Acás, e Deus mostra na vida de Nossa Senhora esse sinal também. Inclusive no final do texto dá o sinal de Isabel, que era estéril e se tornou mãe também. Portanto, Deus é capaz de fazer, né, o impossível. E o próprio anjo mostra isso a Maria, que Nossa Senhora, óbvio, como que vai acontecer? Tudo bem, eu acredito, mas como isso vai acontecer? Né? Se eu ainda não casei totalmente com meu marido, né? Já estava prometida, mas ainda não convivia com ele. E é, portanto, nessa circunstância que Deus mostra a intervenção dele. Deus, meus irmãos, sempre, não é? A obra de salvação de Deus é uma obra de misericórdia, é o amor misericordioso de Deus, que se antecipa a cada um de nós. Quando nós pensamos que vamos começar, Deus já está terminando, né? Como diz o povo, né? Deus já está, nós estamos indo, Deus já está voltando, né? Então, não, Deus se antecipa a nós. De modo que esses dois textos hoje são maravilhosos, mereceriam uma reflexão maior de nós. A história da nossa salvação, Deus irrompe nela, Deus vem nela para mostrar o seu poder, para mostrar quem Ele é. Ele não é como nós, né? Deus, ele vem com a sua misericórdia para fazer aquilo que nós pensávamos que era impossível, para aquilo que nós nem imaginávamos. Portanto, nós que acreditamos, que temos fé, nós somos introduzidos por esse mistério da encarnação que nós vamos celebrar agora no Natal, de modo especial. Estamos celebrando, estamos preparando, por isso a palavra de Deus está preparando o nosso coração para ser essa manjedoura de Jesus. Mas nós somos introduzidos nessa comunhão com Deus, aprofundando a nossa fé, o nosso amor, que tem que ser vivido, meus irmãos, na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade a essa palavra. Nossa Senhora ensina para a gente, segundo, faça-se em mim, segundo essa palavra, segundo o que foi dito, segundo o que Deus quer de mim. Enquanto nós não capitularmos assim diante de Deus, nós vamos ficar agindo igual a Acás. Será que Deus pode fazer isso? Eu vou tentar Deus. Não pedi não. Eu vou fazer outra coisa, sei lá, vou procurar isso ou aquilo. Tem pessoas que podem me ajudar.
E nós não confiamos de verdade em Deus, nós nos entregamos diante de Deus. Portanto, Nossa Senhora nos ensina hoje, né, que a vida de unidade com Deus, se nós quisermos viver em comunhão com Deus, isso só pode acontecer, só pode alcançar se nós interiorizamos essa palavra de Deus, como fez Nossa Senhora, segundo a sua palavra. Nossa vida hoje, meus irmãos, é uma permanente conspiração contra a nossa vida interior, contra a aceitação dessa palavra de Deus. O mundo hoje nos faz desconfiar de Deus e do poder de Deus. Os acontecimentos da humanidade, da nossa vida, da política, da igreja, de tudo, vai nos levando a desconfiar de Deus. Mas será que Deus está olhando mesmo por nós? Será que Deus está de verdade conosco? E nós vamos vivendo mais como a casa do que como Nossa Senhora. Portanto, tudo hoje está concorrendo para nos dispersar, para nos dividir. Isso é obra do maligno. O diabo, né? Diabolo, né? É a divisão, é o esfacelar a gente por dentro, é nos deixar em pedacinhos, contrário da comunhão. Deus se quebra, se parte para nos unir todos nós um a Ele. O diabo não, o diabo divide, parte. Quanto mais melhor, quanto mais dividido melhor. E quanto mais nós, dentro de nós, divididos, com incertezas, com angústias, melhor ainda. Nós somos o pasto para Ele, não é? De modo que tudo concorre hoje para nos dispersar, para nos dividir. Se não conseguirmos recolher-nos, refletir sobre Jesus em profundidade, acolher no silêncio, né? Nós não vamos chegar à verdade, não poderemos viver verdadeiramente a nossa fé. Nossa Senhora, portanto, ela nos guia, é um exemplo para nós nesse caminho de interiorização da palavra de Deus. Feliz aquela que acreditou, bem-aventurada aquela que acreditou. Nós também temos que poder dizer isso de nós: feliz porque eu acreditei, sou feliz porque acreditei. A iniciativa da nossa salvação pertence a Deus, mas Nossa Senhora, ela se dispõe a colaborar com essa iniciativa. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela está nos mostrando como nós temos que fazer também. Nossa Senhora não responde de modo orgulhoso, fingido, desconfiado, como Acás, mas ela acolhe essa iniciativa de Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que veio a ela para pedir licença a ela, para pedir o sim dela, o fiat dela, para ele entrar nesse mundo, nessa história. Nossa Senhora acolhe essa iniciativa de Deus sem pretensões pessoais. Esse sim de Nossa Senhora é um serviço à igreja, à humanidade. Nossa Senhora se coloca como a serva, como a escrava do Senhor, né? Então o seu único desejo é servir a Deus, servir a humanidade. Então essa experiência materna de Nossa Senhora é uma experiência de fé, de disponibilidade total à palavra de Deus. Et antila Domini, eis a escrava do Senhor. Acolhamos, meus irmãos, esse exemplo de Nossa Senhora e peçamos com São Bernardo, numa homilia tão bonita que ele fez sobre a Virgem Mãe: faça-se em mim segundo a tua palavra. O Verbo realiza em mim a tua palavra. O Verbo que estava em Deus se faça carne da minha carne, segundo a tua palavra. Não seja a palavra que passa velozmente, logo que proferida, mas palavra concebida para permanecer, revestida de carne e não de ar que corre. Que não ressoe só aos meus ouvidos esta palavra, vejam-na os meus olhos, toquem-na as minhas mãos, carreguem-na os meus ombros. Não seja uma palavra escrita e muda,
mas encarnada e viva. Não seja uma palavra escrita com letras fixas num pergaminho morto, mas estampada sob forma humana no meu coração, traçada não por uma pena, mas pelo Espírito Santo. Outrora, muitas vezes e de muitos modos, falaste aos patriarcas e aos profetas, e disse que as tuas palavras vêm dos ouvidos de uns aos lábios de outros e às mãos de outros mais. Para mim, peço que se faça no meu ser segundo a tua palavra. Não quero uma palavra que pregue e proclame, quero um verbo que se doe silenciosamente, que encarne pessoalmente e que desça sobre mim cordialmente, que se faça para o mundo inteiro e particularmente para mim, segundo a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito